Então é isso. Quanto maior, menor crescimento vertical. Listo? Profundidade facial. Cambiou a referência. Frankfurt. Certo? Frankfurt com násio. Fogone. Aqui eu tenho um ângulo. Quanto maior esse ângulo, quanto menor, mais dói. Então tem uma importância. Vocês miraram que são duas medidas falando a mesma coisa. Então, quanto maior, quanto menor. Ok? Doutor? Plano mandibular. Plano mandibular. Frankfurt com, você acosta a régua nos dois pontos aqui, você tem essa distância aqui, mas como eu hago para medir isso mais fácil? Eu pego o PTV, abaixo aqui, aí esse ângulo vai estar aqui, certo? Quanto maior o ângulo, Braqui. maior, mais braque. Pensa. Ó, E eu estou assino aqui, tá vendo? Se eu aumentar o ângulo aqui, o que vai passar? Crescimento vertical. Aí sim, mas eu estou assino aqui, ó. cambia el ángulo, ¿no? Traslada para abajo. Porque eu câmbio o lado. Vocês disseram odontologia para fugir da física, certo? Então aqui, passando esse traço, eu vou ter o ângulo aqui. Quanto maior esse ângulo, mais. Quanto menor, mais dói. Entendeu? O ângulo é aqui, ó. Se ele for menor, ele vai ficar mais aberto, mais dói. Entendido isso? Se quer dar o revés do superior. Como aqui nós vamos falar aqui de cima, é por isso que quanto menor o ângulo, maior. Mas para ser essa medida, vocês têm que ser uma hoja desse tamanho assim, entendeu? Para que isso não se torne melhor, você transfere essa... Pero yo lo que hice las letras rojas y verdes allá. Só está mudando a cor aqui, Isso é para confundir vocês. Quanto mais confusão, melhor. Mas o mais importante, transfere aqui, a medida vem para cá. Quanto maior, mais braque. Quanto menor, mais dói. Listo? Quem não entendeu? Então tá bem. Altura facial inferior. Eu tenho ponto X, vocês sabem como ser o ponto X, ok? E eu tenho altura facial inferior. O que se tem que mirar nessa leitura? Que eu tenho que estar, a primeira coisa que eu tenho que mirar, se a minha maxila está paralela a Frankfurt. De novo. Primeira coisa, quando eu vou mirar a altura facial inferior, eu tenho que mirar Frankfurt e espinha nasal posterior com anterior. Elas têm que estar paralelas. Porque se ela tiver para arriba, a altura facial inferior vai estar muito aumentada. Mas não é dentária, é ósseo. Entendeu? Não. Sim, porque pode ter tendência a mordida. Tem uma tendência de mordida aberta. De novo, ó. Aqui eu tenho o plano de Frankfurt. Por isso que eu não vou passar ainda. Eu nem que se perde. Frankfurt, ok? Vários CC. Ok? E eu tenho a maxila. A maxila tem que estar paralela à Frankfurt. Aqui o fogone, vai.
É espinha nasal, hein? Ok? Se ela estiver inclinada, eu vou ter uma altura facial inferior aumentada. E é falsa, ela não é verdadeira. Normalmente, quando nós temos isso, o paciente tem uma mordida aberta. Vocês vão aprender isso quando estivermos falando sobre mordida aberta, isso vai se quedar claro. E eu vou ter uma outra medida que vai ter os elementos dentários aqui. Eu vou ter o plano oclusal. Se acordam? Começa o plano oclusal ortodôntico. Existem dois planos, o protético e o ortodôntico. O funcional, que é protético, que é do molar no primeiro no incisivo. Esse é prótese. Esse é o protético, o funcional. E nós temos a curva de espelho. O nosso é molar, primeiro elemento dentário anterior. Vale para um dente descido, dentição mista, molar, tem que ter os molares. Se não tiver molares, só dentes descidos, não vale nada. Porque na dentição decídua não tem plano oclusal. A mordida de uma criança em desarroio, ela é planificada. Não tem curva de espelho, não tem nada disso, ok? Então, quando eu tenho um plano oclusal arriba de X, o problema é arriba de X, o problema é posterior. Eu tenho que fazer intrusão posterior. Quando é a nível de X, eu hago anterior. De novo. Deixa eu pôr duas cores. Depois eu vou passar novamente. Docs, não se preocupe que eu vou passar novamente. Tranquilo. Ó, eu tenho um ponto X, ok? Toda vez que o meu plano oclusal estiver arriba de X, o problema é posterior. Toda vez que eu tiver o meu plano oclusal a nível de Q ou abaixo, o problema é anterior. Ok? O que significa isso? Eu tenho uma mordida aberta? Não entendi. Ah, é que eu tenho essa. É que eu antecipei isso, mas pode ser assim, ó. O plano oclusal arriba de X. Plano oclusal a nível de X. Quando eu estou arriba de X, o problema é nos posteriores, nos dentes posteriores. Quando está a nível de X ou abaixo de X, eu posso cerrar anterior. Se eu tentar cerrar, quando eu tenho um plano oclusal arriba de X e eu tento cerrar pelos anteriores, o paciente se queda. Os dentes ficam sobresalientes. E aquele dente fica máscara. Né? Fica tropudo e você acaba tendo que extrair dentes. E nunca vai ficar bueno. Então, quando nós temos aí o plano oclusal arriba de X, aí eu hago movimentos posteriores, intrusivos. Mini tornilho, técnica de mil. Quem que estava com a técnica de mil hoje em dia? Você? Aí a doutora Liliane que mirou. Na verdade, aquela técnica está sendo isso. Aquele paciente está sendo isso. Está sendo a intrusão. Eu volto a falar sobre isso, tá bem? É que eu antecipei. O que eu quero que vocês querem mirar a radiografia, antes de fazer os traços, mire a maxila. Entendeu? Vocês já vão mirando a maxila. Antes de fazer os traços, porque você já começa a pensar qual vai ser o problema. Então a maxila aqui, se ela estiver assim, vai ter uma altura facial inferior e você vai ter que resolver pelos posteriores. Entendido? Mais ou menos. Então vamos lá. Então a altura facial inferior para vocês é relacionamento dentário. Se é dente, é 4. Vocês já sabiam disso?
Tudo que é dente, 4. Tudo que é ósseo, 3. Ou muscular. Então, maior, menor, quanto menor, mais braco. Quanto maior, mais dói. Agora, essas medidas aqui, ó, por exemplo, é óssea. Isso nós não conseguimos cambiar. Entendido? Eu tenho XDC, XPM. Eu só vou ter o direcionamento dela, mas isso aqui não vai ocorrer na ortodôncia, porque isso já está feito. Vai servir para ustedes em cirurgia ortognática. Entendido? Então essa é uma medida que não precisamos nem... Só vai mirar assim, isso é paciente dólico, ou o paciente tem a tendência dólico, ou o paciente tem a tendência braca. Entendido? Outra medida, linear. Qual é a sabedoria dessa medida? Se ela for menor, o que está passando? Então, se o naso for mais para trás, o que vai passar? Seria um falso corona. O paciente tem aquela convexidade. Então, normalmente, esse paciente vai ficar biprotruso. Tudo que você for fazer vai estar biprotruso. E nós não podemos fazer nada com isso. Mas é uma medida cefalométrica cirúrgica. O cirurgiano, quando ele tem essa medida diminuída, ele hace Lefort, e leva para trás. Corta e leva a mandíbula para trás. Entenderam? É o que eles fazem. Põe tudo para trás. Então é uma medida que também não precisamos. Altura facial total. Ela está diretamente ligada ao quê? A um plano de referência, certo? E é um prolongamento da parte óssea. De XPM. Conseguimos cambiar isso? Às vezes, se eu tenho perdidas posteriores, se é um paciente reabilitador, para reabilitar, às vezes eu diminuo isso. Mas é muito específico. Então são para pacientes mutilados posteriores. Aqui você vai ter alguma diferença. Então o paciente tem apinhamentos severos anteriores, usa prótese removível superior, ok? E aí não vai ter mais prótese, você vai poner implantes. Então você vai verticalizar os dentes, você sabe que vai diminuir ou aumentar essa altura facial total. É o único momento que vocês vão ter essa sabedoria. No entanto, também é uma medida que não há necessidade de ter eminência. Maior, menor, tudo isso. E agora? Importante? É importantíssimo. Agora, use a cabeça. Se eu tiver uma medida maior, 9, 10, o que está passando? É a maxila ou é a mandíbula? Depende. Porque eu tenho um ponto e um ponto. Se minha mandíbula estiver para trás, o meu ponto A vai ser enorme. E nem sempre pela maxila. Ele orienta. Ele orienta. Para ter uma composição corretíssima de você saber se a mandíbula está para trás ou para adelante, qual seria a medida junto com essa?
Ele é facial. Eje facial. Se o eje facial for 90 e eu tiver 10, quem está com o problema? Sim ou sim a maxila. Entendido? Então, você já, em vez de ter essa... Nós aqui temos uma numeração, esse 1, 2, 3, 4, 8, porque isso está nos livros. Mas vocês já tem que fazer uma numeração própria. Então, quando vocês forem a ser a leitura da mandíbula, já mirem eje facial com násio pogônio. Você vai saber se a mandíbula está correta. E, obviamente, já está te dando uma leitura da maxila. Se ela está bem posicionada ou está para adelante ou retruída. Entendido? Eu, por exemplo, eu miro. A primeira coisa que eu miro, base násio, ponto A. Já miro, aqui já mirei a eje facial. Aí isso já me dá na minha cabeça, já sei o que está passando. E, obviamente, eu, como estou acostumado a ser, eu já mirei o formato da mandíbula. E, obviamente, já mirei a maxila, se ela está inclinada ou não. Entendido? Então, vocês têm que deixar isso fácil. Não é complicado. Aquelas medidas que estou falando, não usem, não, nem usem. Só vão usar se vocês tiverem pacientes cirúrgicos. E vai ser muito específico. Então, a medida norma é 2. Pode ser 3? Pode ser 4? Às vezes, porque eu mido 4, você mide 3. É muito... Então, agora não pode ser 7. 7 já é problema. 6, 7, aí já empeça a ser problema. Em relação àquela... Eu abri sobre base o násio ponto A, certo? Sim. Agora eu tenho uma outra afirmação da maxila com Frankfurt. Então eu tenho base o násio ponto A, quanto mais, menor, mais a maxila para adelante ou para trás. E quando eu uso essa profundidade maxilar, quanto maior o ângulo, mais adelantado. Quanto menor... Então, se vocês perceberem, todos esses 17 fatores, ou 18 fatores, eles um complementam o outro. Certo? Então, essa medida complementa tudo isso que eu falei da maxila. Então, maxila, o que nós vamos usar? Vamos falar dos nomes assim, porque às vezes você abre a profundidade. Puta, o que é essa profundidade maxilar? Não sei. Mas pense assim, sempre em 3 pontos cefalométricos. Base o násio ponto A. Maxila. Estou vendo maxila. Frankfurt. Násio ponto A. Quanto maior, menor. Putz, já estou aí. Minha maxila eu sei se está bem posicionada ou não. Sim ou sim. Aí eu já vou pensar na mandíbula. Násio pogônio. Para ser o eje facial, eu tenho que ser isso. Certo? E mais a base. Aí eu tenho a medida do eje facial. Então eu tenho eje facial, maior ou menor. E aí eu vou confirmar se essa mandíbula está bem posicionada, como? Qual outra medida? Aí eu vou ter os componentes que vão ligar as duas, mais o ponto A. Se a minha maxila está bem posicionada e eu tenho uma mandíbula retruída, eu sei que é a mandíbula que está retruída, o meu eixo facial está retruído. Se o meu eixo facial está avançado, está avançado. Se ele não tiver, está bem posicionado. Docs, são 6 leituras, na verdade. Entendido isso? Então, aí o base násio ponto A, que eu adelantei. E aí eu tenho medida que é extraordinária para mecânica. Certo? Como que eu sei se eu puedo aumentar ou diminuir um APO?
A sífilis. Braquicefálico, como é a sífilis? Significa que eu ponho avançar. Se eu tenho uma sífilis de delgadita, então, doutores, agora já pensando na sua consulta, quando vocês vão iniciar um caso clínico, ok? Vocês têm um apinhamento suave, mandibular. E o paciente é dólico-cefálico. Vocês vão começar com fio 012? Não vai falar de tempo. Vou falar de novo. Que maloclusão tem mais apinhamentos? Braquicefálico anteriores, tá vendo? Apinhamentos incisivos inferiores. Braquicefálico ou dólico-cefálico? Quem tem mais apinhamento? Braque é assim, comprime. Dólico é pouco. Entendido? Todo paciente que vocês viram que tem apinhamentos inferiores, braquicefálico. Então eu queria terminar aí, sim. Como? Não. Está sonhando? Pela compressão da maxila, pela compressão da altura facial, existe um apinhamento severo inferior. No dólico cefálico eventualmente alguma cosita. O sea, es muy raro que un dólico esté apiñado. Porque es que si está, no se puede arreglar posterior porque se abre también. ¿No? Exato. Entonces empeora. Então empeora. Então, toda vez que vocês vão iniciar um caso clínico num dólico facial, não use arco reto, porque você vai avançar. Você sabe que a sífilis é delgada e você vai avançar. Mas, doutores, muitas vezes, você tem um dólico cefálico que é respirador oral, certo? E ele teve um paciente de 12 a 13 anos, e ele teve toda uma projeção dentária anterior. E vocês vão mirar os caninos inferiores, mirando para os tênis. Está entendendo? Você está com sonho? Entendeu? Isso é muito comum. Um paciente de 13, 14, 15 anos, você ter os caninos, não tem apinhamento nos incisivos, está tudo isso, mas os caninos estão... Nesse caso, sim ou sim, 4 extrações. Talvez esse é o único momento que você vai ter uma receita de torta. Entra aqui. Dólico. No braque você vai tentar resolver. Mas no dólico cefálico, tem 2 caninos mirando para... Sabe o que é mirando? Eles estão totalmente virados. Você não vai conseguir nada. Vai ser missão impossível. Põe mini-tornilho, põe esse... Não. É extrações. Premolar. Extração de primeiro premolar. ¿Y si el canino no logró bajar cuando estaba aquí arriba? ¿Es lo mismo? Eu estou falando de inferior. Inferior. Porque eu estou falando de... Você não começa a confundir minha cabeça. Então, essa medida é importantíssima para não avançar. Então, por onde pensar no caso clínico? Vocês miram, tem algum tipo de problema. Eu falei dos caninos assim, ok? Mas se você tiver um canino um pouquinho assim, entendeu? Não? Então, girado. Se você poner um arco reto, o que vai passar? Vai avançar e o que vai passar? Você vai ter que extrair. Porque você não vai conseguir retroceder. Entendido? Então, vai pensar no caso clínico e peça em 3 segmentos. Nivela. E o seu objetivo maior é verticalizar molar. Pero si verticaliza el dólico no empeora. Então, é assim, ó, o corretíssimo seria você usar um arco utilitário. Mas
cá entre nós, é fácil de ser o arco utilitário? Cuando es experto, sí, cuando nosotros ahora Não, no. sabe qual é o problema? Se você fizer um arco utilitário com avanço, é pior do que você usar um arco reto. Sí, Entenderam? Então, às vezes é melhor você empeça com 3 segmentos, ele nivela, se torna mais facilitador de você hacer o arco, porque a partir do momento você dormiu, presta atenção, quer meu óculos? Quando você coloca qualquer arco, já vai dar uma pequena verticalização. Então você melhora as condições para você hacer o arco utilitário. Mas por favor não ponga o arco reto. Corta e dobra. Puta, tudo dá certo. E aí fica mais fácil de vocês hacerem um arco utilitário. Nesses casos, sim ou sim, você vai ter que hacer um arco póstero anterior. Entendido? Seis PTV. Qual a importância? Para saber cuánto podemos, qué espacio tenemos para visualizar. Para ver si. Porque o 6 PTV te limita o quanto você pode poner o primeiro molar. Se você poner esse primeiro molar mais para detrás, o que vai passar? Problema articular. Logo o quê? Problema articular severo. Porque você leva o elemento dentário mais para trás, o que vai passar com a altura facial inferior? Abre. E não se olvide, tem a maxila. Pero la mordida profunda serviría. No, mejoraría la mordida profunda. Calma, respira. Ó, eu tenho aqui está esquemático, ok? Se eu levar esse dente mais para trás e eu intruir, ele entra dentro da base nasal. Por isso que eu não consigo hacer. Pongo o mini tornilho, você vai entrar, o elemento dentário vai entrar dentro da cavidade nasal. Não tem como. Quando eu verticalizo, não levo para trás, eu verticalizo, eu abro a mordida. O braquicefálico, você vai ter a medida da altura facial inferior diminuída. Então, lá primeiro. Eu tenho esse diminuído, eu vejo. Então, o que eu faço para abrir a mordida? Eu verticalizo e reposiciono os dentes. Quem atendeu a menina que tem síndrome de... É você? Você sabe que ela é autista, né? A mamãe, na hora que ele estava atendendo, eu olhei para ela e ela fez assim. Aí ela fez o sinal de autista, né? Que esse aqui é assim. A mãe, aquela senhora. Por isso que aquela menina é toda... E aí você ia colocar... Então é difícil, né? Mas é um caso bacana, e por isso que ela não reclama, que ela estava dentro da em si e não reclama, só na hora de colocar. Entendeu, né, Carol? Falando português. Entendido? Aí passando. Convexidade, de novo, profundidade. Então, essa é uma medida sagrada. Qual é a medida? Norma da idade, qual é? Quantos anos? Vocês tiveram isso com o Érico? 14 niñas y 16. 16 homens, 14 meninas e 16 homens. Então, 18 no menino, ok. Numa menina, Bueno. Niño ya. 16, 17, algo assim. Então, essa medida vai se tornar entre 15 e 18. 20 é muito. 20 está avançado.
20 seguro que sua convexidade já é maior. Então, é essa hora que você vai olhar o posicionamento do elemento dentário com a sua convexidade. Entendido? Doutora? Então, é o momento de você olhar aqui e aqui. Ok? No, pero ahí entonces el problema es posterior. Apenas arregle posterior, mejor anterior. No. Então, ele dificilmente ele vai estar menor. Ele sempre vai estar paradelante. Porque toda maloclusão leva a mesializar os dentes. Então, essa aqui é uma medida sagrada. Falando de articulação, para não ter peleia, é o posicionamento desse elemento dentário que limita a articulação temporomandibular. Plano cruzal. Esse plano cruzal aí que eu desenhei aqui é plano cruzal ortodôntico. O ponto X está aqui. Então aqui esse plano que foi desenhado é o plano cruzal problemas anteriores. Se ele tivesse a riba de X, problemas posteriores. Vocês sabem a diferença do plano funcional com o plano ortodôntico? Quando eu pongo molar com incisivo, eu uso para prótese por quê? Porque a prótese, ela não pode, se você puser uma prótese total, vamos pensar na prótese total, porque é removível, mas a báscula, se acorda? Quando o paciente usa prótese e ele oclui somente anterior, ela solta posterior. Se ele morder aqui, solta posterior. Então, como tem que ser? Tem que ser toda vez que ele acopla tudo de una. Então, a vez que vocês fazem, não sei quem de vocês hace a um prótese total, toda vez que o paciente vai morder, o seu ajuste oclusal tá danhado. Você tem que fazer um ajuste planificado para ter, não vai ter movimento de lateralidade, de báscula, de anteroposterior, não, é em charmeira. Charmeira que a gente fala em português, tá vendo? É assim. Então, é esse desgaste. Por isso que tem um plano funcional. Para nós, não. Para nós tem que ter uma pequena curva de espelho. Doutores, talvez já tenha sido hablado, mas é assim, por que eu pego o braque do molar em 4 e nos incisivos 4, incisivos inferiores? Para equilibrar molares e incisivos. E premolares? Está como excepcional. Premolar. Depende. Dá para falar a palavra mágica. Eu posso ser, o premolar ele pode ser 4,5 ou 4. Ou tem que ser 4? Se o paciente é dólico facial, 4,5. Porque o dente é mais alto. Alto? Sim. Largo. E eu tenho no braquicefálico, ele é baixinho e gordinho. 4. Canino. 5. Então aí você equilibra isso para ter a desoclusão em canino e desoclusão em coisa, que você acabou de receber agora há pouco, uma paciente. Entendido? Sim, senhor. Então, 4 e 4. Superior 4, por médio 4. Por que eu pongo 4,5 e 4? Que el lateral no tenga contacto. Porque o lateral tem que se quedar um pouquinho mais, porque no movimento de lateralidade, os incisivos inferiores não podem chocar. Eu não sei se na vida dos tempos já ocorreu isso, de pacientes periodontal sano e tem uma fenestração entre lateral e lateral e central. Já tiveram isso? É triste, porque é um choque
É um choque de contato. Doutores, aproveitando isso que eu acabei de falar, quando vocês inventam de sacar um elemento dentário inferior, você saca você tem um apiamento severo e é muito mais fácil. E, em vez de você verticalizar os dentes, o que é mais fácil? Saca um, certo? Vai ter linha média? Never. Mas vai ter um incisivo que vai se quedar no meio, ok? Sim. Fica lindo. Os caninos vem para adelante, ok? E aí o paciente vai ter um movimento de lateralidade. O que vai passar com o canino? Vai chocar com qual elemento dentário? Lateral superior. Se você não fizer uma planificação, os caninos, você vai ter que se quedar com 5 incisivos. Se você não quer problema, 5 incisivos. Porque se ficar os caninos pontiagudos aqui na frente, primeiro que você quer dar feio. Mas com 5 incisivos você perde essa possibilidade de choque. Mas é um paciente que vocês vão ter que mirar esse paciente depois de tratamento durante os 5, 10 anos. Porque sempre vai ter problema. Esse paciente seguro que vai ter problema articular. Você resolve o problema dentário, mas você cria um puta de um problema articular. Porque perde a guia anterior. Então, se o paciente tiver uma genésia, abre espaço para implante. Entendeu? É 4 com 4, não tem como. E vocês vão perceber que cada vez mais estamos tendo a genésia. As crianças estão nascendo com mais a genésia, porque não estamos mais mastigando coisas duras. Eu, por exemplo, quando iniciei, a maioria dos meus pacientes teriam quartos molares. Hoje em dia, eventualmente, tem terceiros, né? E normalmente é a perda ou um incisivo ou premolar. Ou incisivo superior ou premolar. Então, mas a nossa orientação é ter todas os quadrantes iguais. Então, buscar sempre acerto os implantes, né? A melhor forma de acerto. Entendido o plano oclusal? Ângulo interincisal. Quem é o responsável? O superior ou o inferior? Depende de nada. Não. O que passa... Você tem dente. Eu tenho eixo facial, não tenho? O incisivo tem que se quedar paralelo ao eixo facial. Incisivo, paralelo, pronto. Então, o responsável pelo ângulo interincisal é o inferior. Vai depender da síntese. Quanto mais ancha, maior ou menor o ângulo? Assim o ângulo é? Maior ângulo. Maior, é. O paciente o que é? Bráquia ou dórico? Assim é bráquia, assim é dórico. Assim não é de contrário. Certo? Tenía los incisivos así de... Ah, mas aí tá vendo, vai tá pra dentro. Aí é uma outra coisa. Mas ele para resolver é assim. Então, de novo. Responsável pelo ângulo interincisal, incisivo inferior. Porque seu incisivo superior tem que estar paralelo ao eixo facial. Então, se eu tenho um paciente braquicefálico, qual é a melhor formulação de bracte que eu vou usar? 17 ou 22 de torque? De 22 esse torque. Se eu preciso mais de torque, eu vou usar 22. Porque el 22 tiene mayor Torque. Maior torque, ele vai se quedar mais próximo do 90 graus. Se eu tiver um paciente dólico,
é melhor eu usar brackets com pouco torque. Porque no hay control de torque en un paciente con dolor. Porque a altura facial é maior, né? Você tem o eixo facial é menor, então seu ângulo interincisal vai depender somente do pouquinho de avanço. Por isso que o inferior não pode ter muito. Então, o que eu acabei de falar de torque é os brackets que vocês usam. Aqui os brackets que vocês usam tem torque de 22. Mas se você usar brackets de Roth, tem 17. O bacana seria para nós é termos para pacientes dóricos, um bracket, para pacientes médios, outro bracket, para pacientes braquicefálicos, outro. Entenderam? Mas para isso no consulta é complicadíssimo. Você vai ter que ter um contâneo de bracket. Então, aqui nós escorremos o bracket com 22, porque a maioria dos nossos pacientes tem a tendência a bracket. E seguro que no país dos tênis também. Usa o Roth porque é o mais comum, mas você tem que contrarrestar na hora de ser usado. Tranquilo. Capite? Então, essa medida hoje em dia, difícil. Porque na verdade seria o lábio inferior acostado nessa linha e o lábio superior para... Hoje em dia é impossível. E aqui tem uma medida super importante para extrações. Certo? Eu tenho a união dos dois planos de referência. Eu tenho a deflexão craniana. Ok? Quanto maior a deflexão, o que está passando com o globo ocular? Mais para trás. Então, quanto maior esse ângulo, mais os olhos estão para trás. Seguro, o paciente se queda mais biprotruso. Quanto menor, aí o paciente mesmo protruso. Então, isso vai, às vezes, você tem dentes assim super apinhados, mas o paciente tem uma deflexão craniana diminuída. Então você consegue contornar o paciente se quedar mais biprotruso sem sacar dentes e preservando a articulação. Vocês sabem que toda vez que nós extraímos dentes, você vai passar com a articulação. Pior ou melhor? E piora em duas situações. Uma, porque você leva os dentes para trás, o paciente tem uma altura facial inferior normal para ele, e aí nós corrigimos os elementos dentários para ficar estético, mais estético do que funcional, e nós diminuímos ou aumentamos, depende do que você está sendo. Mas o maior problema é que nós, quando extraímos 4 elementos dentários, eu tenho 2 posições superiores de molar e 2 inferiores. Às vezes eu estou retraindo o inferior e o molar vai um pouquinho para adelante. O superior, por acaso, também vai para adelante, para acelerar o espaço. Você perdeu de espaço. E do outro lado está chique. E aí você tem um desnível transverso. E aí o paciente vai morder. E quando eu abro essa distância, eu estou acendo aqui bastante, ok? Mas às vezes 1 milímetro que se queda, isso representa um montão. Então esses pacientes que vocês acabam tendo esse tipo de problema, você tem que estar o tempo todo assim no arrosto. Até chegar um dado momento que você não tem mais solução. Aí a briga é a peleia maior de ortodontia com o reabilitador. Essa é a maior. Com os DTM. Porque tem, hoje em dia, o reabilitador também, aqui no Brasil, também, assim, com isso. Entendido? Então, quais as medidas? Vamos anotar aí.
Básio Násio ponto A, Frankfurt Násio ponto A, maxila. Básio Násio ponto A, Frankfurt Násio ponto A, maxila. Mandíbula, eixo facial, e eu já tenho uma medida que está ligando crânio, maxila e mandíbula, convexidade. Convexidade maxilar. Então eu tenho o eixo facial que pode ir para trás ou para frente com a maxila. Ok? Que é a convexidade. Altura facial inferior, que ela pode, eu tenho que já estar orientado minha maxila. Minha maxila tem que estar paralela ao Frankfurt. Então, maxila, mirar a maxila, posicionamento da maxila. Melhor assim, né? Mirar a maxila. E aí você vai ter altura facial inferior. Quanto menor, mais braque. Quanto maior, mais dói. E aí eu vou nas medidas dos dentes. PTV, eu vou saber se meu molar tá, primeiro molar superior está bem. E meu 6 PTV? 6 PTV. Primeiro molar, é o molar. Isso. E eu vou ser a minha medida anterior. Meu superior, meu incisivo superior está paralelo ao eixo facial. Ou eu puedo ou não avançar meu incisivo inferior de acordo com a síntese. Aí, abrindo um parêntese, né, entre comilhas, mirei o formato da mandíbula. Quem? Incisivo superior paralelo ao eixo facial. E o meu inferior vai depender de um APO, que na verdade é a sínfise. Quanto mais ântia, mais eu posso avançar. Quanto menor... Então, ântia, 4 milímetros. Estreita, de 1 a 2. É isso. A linha estética não precisa, e a deflexão é uma coisa que vocês já, naturalmente, já vão mirar se o paciente está com os olhos para adelante ou para trás. Leitura cefalométrica se resume a isso. Você vê, tiveram uma semana de orto. Uma semana de cefalometria, mas agora vocês já podem ser isso, mas se eu falar só isso para vocês, vocês não vão saber nunca. Entendido? Dúvidas? Sem dúvidas? Então eu vou só fazer dois exercícios aqui com os tênis, depois passamos para o seminário. Primero dijo Bacio Nacio. Primero dijo Bacio Nacio, después dijo Frankfurt Nacio Bacio. Então vamos lá, esse paciente, ó. Parece un paciente de... Quem quer falar? Quem quer falar sobre o paciente? A tendência a dólico, certo? Sim. Esse daí era goleiro do meu equipe.
Classificação de N. Esse lado. No se puede Classe. Canino, dos. pero de hambre. Sí, claro. Perceberam como é difícil? E aqui? No tiene molar. Tem um molar. Pero sí se puede ver la clasificación. Uma classificação de canino total. Então é uma classe 2 total. Se ve bien esa. Arriba sería. Mira que no tiene los 6, la angulación que tiene. ¿Cómo se llama esto? Ali é o posicionamento da língua. Mira, E aí? él había dicho esto, Brian. Então, assina uma leitura da cefalometria aí. Eje facial. Base, nasio, ponto A. Que estaba aumentado. Vamos, doutor. Por encima de Ah, no, Shi. es la. Al plano cruzar por encima de Shi. No, Não, está está abaixo de X, abaixo. ¿Ustedes saben para qué lo dice? Abaixo. Estoy esperando que uno diga para ir contradecir. Então, a primeira coisa, a maxila está paralela? Mira el superior Pegando. de hacia abajo. 84 de eixo facial. Dólico? El superior también está. A maxila está avançada? Sí, pero es emocional. Porque casi como no está paralela al tronco, sino Base, que está nasio, ponto A. Ojo. Ah, está bien. Después Frankfurt. A maxila está bem posicionada. Sabemos que no mandíbula. Sí. Eixo facial. Por quê? Disminuido. Formato da mandíbula. Alma corta. É o formato da mandíbula que deu esse ângulo maior, né? Se eu disser o prolongamento, eu vou medir aqui. Se acorda? Quanto maior, mais braço. Menor, mais dórico. Então é um paciente que não tem problema ósseo, tem problema dentário. Dentario. Por isso que ele estava mostrando a língua ali. ¿Y qué tiene la lengua? O sea, ¿Qué ¿cómo se problema ve la lengua? dentario? Pero Era tiene aquí que me ver voy. igual porque mira cómo se ve el central superior se ve. É, o posicionamento da língua e a inclinação do molar levou a um apiamento anterior. Então é um caso dentário, não é problema ósseo. Y los labios se le ven como muy protruidos, como si fuera. É, aqui, vamos pôr botox aqui nele já. Mas o lábio aqui está dentro do contexto. Mas por ser homem não passaria nada. Mas aqui o problema maior é dentário. Ele perdeu dentes anteriores, perdeu aqui esse segundo molar, né? Vocês já miraram isso? Pero es así difícil realizar. En ese caso. Porque tienen que inclinar los superiores. Aí, Los anteriores superiores y vertebralizar los molares. El primero. perdeu dentes, a mandíbula tem essa tendência a dólico, o problema é dentário, o que ia ser? Verticalizar. Verticalizar e intruir. Ah, Verticaliza e intrui. Superior é a linha. alinear. Entonces, Alinhar e tchau. Oclui, já era. ¿Y los 8 ahí? Como? Superiores. Los terceros molares Los 8 superiores. superiores. Aqui, seguro que saca.
Fica sem função, né? Fica sem função, saca? Mas já teve o planeamento. Não entendi. Hable. Eso. O sea que ya en ese caso se verticalizan los molares y se soluciona todo. Você soluciona e alinhamento. Porque você não vai ter problema antero-posterior, é problema dentário. Talvez superior, devido ao apinhamento ser severo. Doc, ¿nos podría explicar nuevamente cuando tenemos que ver la cefalometría, ver el campo esté paralela con el maxilar? ¿Qué pasa si no está paralela? Então aqui, quando eu verticalizo, esses elementos dentários eu consigo levar para adelante. Ele está comprimido, a mandíbula está comprimida, mas ela não está para trás nem para frente. A parte óssea está ok, o problema é dente. Superior eu tenho que ser quimecânica. Expansão é bem-vinda, ó. Expandir, já melhora o ponto A, certo? Aí seguro que eu vou conseguir espaços posteriores sem precisar sacar dentes. Eu vou conseguir fazer esse movimento. Mas se não verticalizar aqui, tchau. Doc, se eu tivesse assim no arco reto, o que eu iria ser? Abajo, pero no verticalizaría. Saca os dois molares. Verdade. Saca os dois molares inferiores, saca os terceiros molares, põe implantes e tudo se neutraliza. Não, saca o dente aqui, ó. Saca, põe implante. Põe implante, aqui a linha e tchau. Sería en qué caso? Si hace algo de Arco reto? Si llega a hacer algo Ok. Pero con el arco verticalizado. Se você está trabalhando com o reabilitador, implante já. Sí. Eu tenho que falar isso para vocês, não tem como. Mas aqui vocês vão ser No, verticalização. pero ahí en ese caso el arco recto no mejoraría los dientes anteriores. Só vai alinhar, né? Solo el Só vai alinhar, não vai ser outra coisa. pero no inclina hacia adelante. Não, porque a mandíbula é dórico, né? Ele vai ficar no limite, não vai conseguir, porque você não tem apoio posterior. Se você ser apoio posterior, aí vem todos para adelante. Mas o arco reto só iria ser de pré-molar a pré-molar. Aí não Y vai. arriba tampoco sabría. Ah, no, sí sabría. O superior iria abrir. Pero no sería, no sirve. Mas é dentro, como a maxila está bem, não teria problema. Pero no me quedó claro por qué al verticalizar los molares se solucionaría el problema anterior. No entendí eso. Porque você vai fazer isso, ó. Quando você faz isso, o que passa com a mandíbula? Então essa classe 2 aqui resolve, aqui indo 2 milímetros que ela vai para frente, já está lista. Você vai levar elementos dentários, você não vai levar a mandíbula, porque a mandíbula está bem posicionada. Mas quando você faz isso, a mandíbula tem uma projeção mínima. Pero cuando se verticaliza, la mandíbula no lo va a separar. Mas você está verticalizando e incluindo. Ah, ya. Entendeu? Você está sendo isso, a mandíbula naturalmente aquela classe 2 já termina. Deixa eu falar da maxila. Ó, Miri, Frankfurt está aqui, ó. Quem que falou da maxila? Você? Ó, tá alto. Paciente adulto, não vamos conseguir nada. Aqui eu só vou conseguir melhorar o ângulo incisal, porque o eixo facial está muito para frente. Se acorda da cefalometria? Si tiene que estar paralelo. Ahí no está paralelo. Não está paralela, ela tem que quedar paralela. Iria ser um pouco de stripping aqui, porque tem muito dentes que estão acumulados aqui, e solucionaria.
Outro caso, ó. Esse traçado aqui é da WebCef. WebCef, tá vendo? Ahí pareciera que tuviera el maxilar. La maxila no está paralela. Tá. Está paralela. Extraordinariamente aumentar. Então você tem aqui uma altura facial inferior. Aqui está como 47, mas na verdade é menos. Esse ponto está correto? Tem que ser aqui, ó. Então se eu fizer a leitura aqui vai dar 50 e pico. Isso? Se equivocó la aplicación. Que uno tiene O WebCef tem esse problema. Você marca no ponto, ele vai no ponto. Mais ou menos. Mas por aí que você é ortodontista e sabe como. Você tem que saber o ponto exato. Então aqui. Mas o problema maior da altura facial inferior não é pela mandíbula, é pela maxila. Um jovem adulto, talvez eu consiga melhorar um pouquinho. Porque ele tem crescimento ou não? ¿Cuántos años tiene? Doutores. Ya hasta los 16. Tem crescimento ou não? Sí. Ó. Como chama isso? No. Gracias. Ah, sí, el Atlas. Vasos. Ah, sí. Então, quanto mais ele tiver para adelante, o básico, já sem crescimento. Quanto mais ele próximo, tem crescimento. Então, esse ninho tem crescimento. Entenderam isso? Se olvidaram ou não? Estou falando Mapuche, Kate, ó. Entre más cerca, como Quanto mais o básico tiver para adelante, menos crescimento. Finalização de crescimento. Quanto mais para trás, você tem potencial de crescimento. Docs, se crescer 1 milímetro, No, ya puede crecer. 1 milímetro aqui, isso muda totalmente. Muda toda a característica. E os elementos dentários todos cabem. Se você fizer uma mecânica póstero anterior, 2x2, 4x2, o que você queira. Então aí o problema de inclinação maxila. Aqui é outro. Eu vou passar essa classe para vocês mirarem e virarem com calma, com tudo isso, para que vocês tenham. Aí tem um montão de casos, tem uns 7, 8 casos. E todos esses casos tem a parte ortodôntica, que eu não pus aqui. Essa classe é do Gustavo. Vocês tiveram classe com o Gustavo, não? Não, né? O Gustavo é meu filho. O Gustavo, aqui é um paciente classe 3, ó. Aperta pra mim aí. Resolveu. Aqui é uma medida invertida, né? Sim. É uma classe 3 com mordida invertida. Para ser essa inversão, o que eu tenho que fazer? adelantar el maxilar. É. No, porque está en crecimiento. Ou levante, No, põe tops, no. ou eu hago isso primeiro e depois isso. Debajo del central. Muito mais fácil você fazer isso. Superior. Isso. Pero puedo expandir Tá assim, primero certo? contra Tá la assim. pared superior porque ele está en crecimiento de la parte. É, e você tem a possibilidade do crescimento. Então, o que você tem que fazer? Inverter. Então, se eu tenho... Por que transpassou? Porque a raça humana busca o contato. Ok? Então, eu tenho um paciente que está assim. O que eu vou fazer? Reposiciono o inferior. A partir do momento, já naturalmente, esse dente já empeça a ir buscar o contato. Porque aqui está preso com o arco utilitário. Ou arco 4x2, não importa. E aqui, aí você pega aqui e põe um arco de avanço. Descruza, tchau, resolveu o problema. Às vezes vocês vão mirar isso no TikTok. Tem Ortolove.
Nossa, que maravilha. E é isso. Não precisa poner levantes, nada disso. É porque o problema é anterior. Não tem que estar paralelo? Sim ou não? Ele está intuído. Mas se você quiser ser isso, não vai passar. Mas esse, em relação a esse, está muito alto. Passou mais de 2 minutos. O que eu vou ser? Reposicione. Doc, E o superior sobe. y si se diera el caso de que el incisivo inferior estuviera vestíbulo inclinado. Eso mismo, pero el incisivo Então, se ele tiver vestíbulo inclinado, aí você já tem que pensar em cirurgia. No caso cirúrgico. que tenemos Porque clase 3. Aí você tem que mirar se o XPM está aumentado, que aí já começa a ser cirúrgico. E vai depender da idade do paciente, diga. No, pero hay una radiografía donde pintan los molares. El molar también está en clase 3 de ángulo. No está en clase 3. Então, mas ele está mais em classe 3 porque está muito comprimida a maxila. Na hora que você libera, ele se queda em normalidade. Porque ele comprime, entendeu? Você fica comprimido, o 6-PTV também está comprimido. Na hora que você abre, por isso que é melhor trabalhar, quanto mais temprano, soluções fantásticas, porque você colabora com a natureza. Está dormindo de novo. Eu preciso ver o caso, preciso mirar se o paciente é adulto ou é jovem, depois você me mostra. Então é assim, se é um paciente adulto, às vezes você tem que compensar. Se é um paciente que não tem uma cara tão classe 3, se ele tem tudo isso, aí é derivar para a cirurgia. Às vezes o paciente não quer fazer a cirurgia, não pode, não deve, aí nós podemos compensar com extrações de pré-molares. Mas sempre pensando em não ter problemas articulares. Todo paciente cirúrgico classe 3 que nós compensamos vai ter problema articular. O paciente classe 3, ele abre e cerra a boca assim, ó.